Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos nessa tarde maravilhosa de sábado. Mais uma tarde de lives. Mentalidade de campeão. Campeão. Com a grande Carol Brandão. Gente, que alegria poder receber essa turma hoje. Carol Brandão. Já deixando o convite para vocês, às 15 horas tem mais uma super live com meu querido amigo Ricardo Iabico. A gente vai falar hoje bastante sobre mentalidade, como a gente tem a mentalidade de um campeão. Seja bem-vinda, minha querida amiga, pessoal da loja lá, Morena Pitanga, que alegria ter vocês aqui. Meu amigo Carlos, a Thaís Antunes, maravilha. Logo, logo a Carol já chega, pessoal. Vamos mais uma tarde de lives, tarde gostosa. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, uma chuvinha maravilhosa, um friozinho gostoso. Convidando a turma para cá, para vir. Uma maravilha, gente. Vamos lá. Hoje teremos a presença da grande Carol Brandão. Ela é instrutora, ela é consultora, palestrante internacional. Já viajou por mais de 9 países, entre Brasil, França, Estados Unidos, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, Venezuela. E ajudou mais de 5 mil pessoas, aí, formando 5 mil pessoas nesse tempo de curso. Muito bacana. Nossa querida amiga, ela é também formada em administração pela PUC, lá de Minas Gerais. Palestrante, coordenadora de muitos eventos do grande Roberto Inhachique, lá do Instituto Gente. Bem-vinda, Denise! Prazer imensa! Seja bem-vinda, Denise. Um prazer ter você aqui. Vamos aguardar a Carol, que ela já está chegando. Maravilha, pessoal, maravilha. Vão convidando os amigos de vocês, vão chamando os amigos de vocês. É muito importante a gente trazer uma galera para essa live, porque, gente, hoje são 2 lives especiais onde a gente vai falar muito sobre mentalidade do campeão, gente. Então, já vou mandar um recadinho para a Carol aqui para ela já entrar ao vivo para a gente. Kelly Linhares, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Denise, maravilha. Carolzinha, bem-vinda, Carol. E você aí, vamos lá. Chegando pela ponta esquerda, grande Carol Brandão. De casa. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Bem-vinda a essa maratona de lives com gigantes desse Brasilzão aí. Prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Sei que a vossa pessoa é uma pessoa que tem uma agenda apertadíssima, mas mesmo assim ela disse, não, Álvaro, a gente vai fazer essa live, vamos ajudar a construir, como diz o nosso grande mentor, um país de campeões. Sem dúvida nenhuma, bom prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema que para mim é tão relevante nos dias de hoje, né? A mentalidade e o ser campeão, que afinal de contas, quem hoje em dia não precisa, não quer, não deseja ser campeão nas suas empreitadas, seja profissional, seja pessoal, seja onde estiver. Então, como eu acredito que a nossa mente é o melhor veículo para nos levar onde a gente quer, eu gosto muito desse tema. Maravilha. Gente, a Carol é instrutora, é consultora, palestrante internacional, já teve em mais de 9 países, Brasilzão, França, Estados Unidos, Espanha, na Lua. Ela está planejando a próxima turnê, formar novos campeões em Marte. Logo, logo a gente já vai estar lá também, né, Carol? Ela passou pelo México, Peru, pela Venezuela, e hoje a Carol trabalha juntamente com o grande professor Roberto Inhachique, lá no Instituto Gente. E eu sempre digo aqui, Carol, que os convidados que eu sempre trago para as nossas lives são pessoas que têm um grande trabalho no país. Porque eu acredito que ser campeão é você entregar um produto, um serviço com excelência. Então não adianta trazer qualquer pessoa para falar qualquer coisa aqui,
E não é o intuito das lives, né? Então, a ideia é sempre trazer pessoas que tenham um alto nível de conhecimento. Então, já passou aí Carol Brandão, já veio Ricardo Frota, Antônio Medeiros, agora, a semana que vem tem Marcelo Schwartz, Priscila Sá já esteve por aqui também. Então, para mim é uma alegria poder trazer os melhores dos melhores do Brasil. E eu quero começar fazendo uma pergunta para ti, para Carol Brandão. O que é ser um campeão? Para mim, ser um campeão é ter os seus pensamentos, sentimentos e ações alinhadas. Eu percebo que muitas pessoas querem agir como um campeão, mas elas não pensam como um campeão. E quando a gente não pensa como um campeão, a gente não sente essa coisa dentro e essa energia que é tão necessária para poder levar a gente aos resultados. Então, eu vejo muita gente batendo a cabeça, agindo, buscando conhecimento, mas não interiorizando o conhecimento, entendeu, Álvaro? E é isso que é o desafio. Hoje em dia a gente tem muito conhecimento disponível, o que é maravilhoso, mas estamos aí todos em lives, em várias coisas, em vários processos de aprendizados, mas não interiorizamos isso. Então, como você acredita no sentimento que gera uma ação? E eu acho que o campeão é aquele que entende isso. Então, que ele não só age como um campeão, mas essa ação dele, que tem que ser uma ação sustentável, né? Ela é baseada no pensamento, no acreditar no que ele está fazendo. Atualmente eu estou apoiando o Roberto a reescrever um livro, o Sem Medo de Vencer. Ótimo livro. Uma parte do livro fala dos inabaláveis, do Sísifo, daquela história do Sísifo, que é aquele que desiste, nunca chega ao final, né? Leva a pedra até um lugar e a pedra nunca chega no topo, né? Então, eu vejo que hoje em dia a humanidade está muito assim, por essa questão de poder fazer muitas coisas, ter muitas possibilidades, o ser humano, ele não chega no topo. Ele desiste antes de chegar no ouro, ele desiste antes de chegar no tesouro. E muitas vezes é porque ele está só replicando ações, tentando copiar modelos, mas o pensamento não está condizente com aquilo que ele está compartilhando, agindo e etc. Então, para mim, isso que é campeão. Você falou uma coisa muito importante, Carol. O que eu venho observando nesses anos treinando pessoas também, que elas querem um resultado muito imediato. Então, por exemplo, ela quer fazer coaching, ela procura o Instituto, ela procura a Carol, ela procura o Álvaro, e ela quer, em 2 semanas, tá triplicando as vendas, e tá Instagram bombando, atendendo 600 mil clientes. E isso vem de encontro com a felicidade, que eu estava olhando uma live do Gervásio, ontem com o Medeiros, e eles falaram, conectando essa ideia, justamente que as pessoas querem felicidade agora, ou seja, posta foto no Face e já ganha aquelas curtidinhas, do que construir uma carreira de sucesso. E deu para entender que quando você falou assim, não, Álvaro, campeão é uma construção, um campeão é cuidar das ações. Você acredita que um campeão hoje, ele precisa ser bastante estratégico nas ações, para onde ele deva ir? Ele tem que melhorar a pergunta, precisa fazer um planejamento, porque muitas vezes as pessoas começam, e como você disse aí, 80%, 90% das pessoas não terminam. Você acha que falta mais planejamento para a gente bater as nossas metas e ser um campeão? Eu acho que o planejamento é importantíssimo. É imprescindível, né, você dedicar um tempo, uma energia planejando, entendendo primeiro aonde você quer chegar. Segundo, o que você tem que fazer para chegar até lá. Terceiro, como você vai chegar. E aí, eu sou uma super defensora, né, Álvaro, de presença, de viver no presente. Eu tive a oportunidade de fazer um TED e o que me levou a compartilhar esse TEDx foi justamente essa paixão sobre a presença e principalmente o meu aprendizado com ela. E lá eu falo sobre isso, né? O valor da presença, o valor de viver o aqui e agora. Agora, tem uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, que muitas, poxa, tá bom, a vida tá acontecendo aqui agora,
É agora que você está construindo a sua vida, é nesse momento que você está agindo. Seu passado já não existe, seu futuro tampouco, o que existe é o que você está fazendo aqui agora. Muitas pessoas podem estar assistindo essa live ou ouvindo a gravação de posteriormente e fazendo um monte de coisas, pensando no futuro sem entender que é o presente. Agora, tem uma coisa que é importante, você precisa viver aqui no presente, mas o seu foco tem que estar no futuro. Eu adoro essa frase. Eu vivo no presente, mas o meu foco está no futuro. E é aí que entra o planejamento. Então, estou aqui presente. O melhor que eu posso fazer para qualquer coisa que eu quero planejar, se eu quero ser uma ótima mãe, se eu quero ser uma ótima profissional, se eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, tudo que eu estou fazendo é aqui. Mas o meu foco tem que estar lá no futuro. Eu tenho que estar sabendo onde eu vou chegar. Por quê? Porque se eu sei que eu quero ser a melhor palestrante do Brasil, se eu quero ser uma mãe mais integral, se eu quero ser a melhor coach, a melhor instrutora, ok, é o que eu vou fazer aqui agora que vai fazer eu chegar lá. Mas se eu não tiver essa visão de onde eu quero chegar, se uma parte da minha mente não estiver projetando o foco no futuro, eu não vou estar plantando e agindo aqui no presente para isso. Então, eu acho o planejamento algo fundamental. Você falou uma coisa mega importante, assim, a importância de a gente ter a visão e enxergar para frente. E o Peter Drucker tem uma frase que eu gosto, que a melhor forma de prever o futuro é planejar ele, escrever esse futuro. E só que o que as pessoas, eu observo, Carol, elas estão vivendo o futuro. Então, por exemplo, ela quer ser palestrante, mas ela fica naquela... Ao invés de ela estar construindo agora, com os contatos, planejando a palestra de estrela, ela vive muito mais essa ansiedade de viver o futuro. E o que eu quero te perguntar, assim, ó, como que a gente pode... muitas pessoas têm dificuldade de encontrar esta visão. Existe uma forma de o campeão, com alguma pergunta, fazer uma autoanálise para saber aonde ele quer chegar, aonde ele deseja chegar, para a partir daí começar a fazer um planejamento? Por exemplo, assim, eu não tenho visão. Como é que eu posso encontrar a minha visão? Aonde eu quero chegar? Bom, eu acho que a questão do planejamento, né, é uma busca de um autoconhecimento. Acho que o primeiro passo do planejamento é autoconhecimento. E quando eu falo autoconhecimento, é em relação às suas possibilidades, onde você está nesse momento, aonde você quer chegar, quais são as suas vontades, os seus desejos, enfim. Então, eu acho que nada adianta você começar um planejamento, vamos falar planejamento estratégico, uma meta estratégica, quero ser um palestrante, dando tantas palestras para tantas pessoas, até a data tal, ganhando tal, maravilha, isso é uma ótima meta estratégica. Mas antes disso, você tem que ter um mínimo nível de conhecimento seu para entender quais são as suas aspirações. E eu acho que um bom começo é entender os seus valores e entender qual é a missão, ou qual é a transformação que você quer ter com esse seu objetivo, seja ele qual for, independente de ser profissional. Então eu percebo que esse é um bom ponto de partida. Agora, você falou uma palavra importante aí, que é a ansiedade. Né? Muitas vezes as pessoas vão planejar, né? E eu acho assim, eu super acredito na lei da manifestação, no você cocriar a sua realidade, mas essa cocriação quer dizer ação, né? Cocriação. Então você... Cocriação. então tem a ver com ação. Então eu vou no meu futuro, eu planejo o que eu quero, me vejo realizando isso e tal, e chego aqui no presente, eu entro em ação, eu levanto da minha cadeira e vou fazer. E aí você fala da ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é você viver no futuro. E eu percebo que tem muita gente que o problema não é nem planejar, é não agir. Então eu até tenho meu planejamento. Todo ano, dia 31, por favor, pessoal, quem nunca, né, fez um planejamento 31 de dezembro? Então, assim, não é que a gente não faz nossos planejamentos, mas muitas vezes a gente se aprisiona no futuro. Se aprisiona nesse lugar de fazer esse planejamento. E aí essa ansiedade que vai se consumindo, porque eu, né, fico ali, fico ansiosa, me tira da ação. E aí eu tenho, assim, você falou um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, né? Tem 10 anos de estrada.
e bastante lugar percorrido, bastante quilômetros percorrido, tive muitas possibilidades. E uma das coisas assim que me apoiaram, e é uma das bandeiras que eu compartilhei durante esse tempo, né? Sou inclusive instrutora de uma escola chamada Mente Positiva, de uma organização internacional chamada Condor Blanco, e nessa organização, nesse treinamento, a gente ensina as pessoas a voltarem para o presente e entrar em ação. E base disso, dessa técnica que a gente compartilha, é uma técnica de uma americana chamada Byron Katie. E a Byron fala muito de questionar os pensamentos. Por quê? Álvaro, aonde é que seu corpo está agora? No passado, no presente ou no futuro? Nesse momento? No Meu presente, corpo estaria no presente. Exato, desculpa. Exatamente. Agora, será que a sua mente está aqui? Né? E aí, onde que o Álvaro pode agir? Só aqui no presente, onde está o corpo dele. Então, por isso que você fica tão... você, lógico, nós ficamos tão ansiosos quando estamos no futuro e tão depressivos ou angustiados quando ficamos no passado. Por quê? Porque nesses dois lugares a gente não tem como agir. Então a gente compartilha nesse treinamento perguntas que fazem você sair para trazer para o presente. Então a dica que eu dou, assim, eu adoro dica prática, porque para mim, assim, é prático. Conhecimento Faça prático, você mesmo. Né? Porque não adianta a gente... Provavelmente, tudo que eu estou falando aqui, você com certeza já sabe, a maioria da audiência também. Mas o que vai mudar é como fazer isso na prática. Então, faça seus planejamentos. Puxa vida, para quem está querendo sobrepor essa barreira do planejamento, em agosto a gente vai ter um treinamento chamado Flow, lá do IGES. Um treinamento maravilhoso para quem realmente... Eu fiz. Assistiu, né? Para quem quer pôr suas práticas, fazer seu plano de ação. Mas a dica que eu dou vai um pouco além, né? Então a gente tem que trabalhar destravar a mente, tem que trabalhar ter uma boa técnica para planejamento e tem que trabalhar entrar em ação. E é isso que eu quero sugerir para vocês. Então, fez seu planejamento, aí vocês vão se perguntar, e o que eu posso fazer aqui e agora em relação a isso que eu planejei, que eu pensei? Essa é a frase, o gatilho para te levar. Tá bom, tá você aí sonhando em ser instrutor, você já é palestrante, já fez seu planejamento do qual, como, quando, onde. Tá tudo maravilhoso, já tem seu cavalo. Quem não sabe do Flow ainda não sabe o que é isso, mas tem seu cavalo definido, né? Mas e aí? O que vai te levar à ação? É você vir para o presente e, ok, eu quero ser palestrante. E o que eu, aqui agora, sendo uma advogada, sendo uma médica, sendo uma dona de casa, sendo um pai de família, posso fazer para que isso se realize aqui e agora? E ação. Gente, eu gosto da Carol. O Renato colocou lá. Oi, Akuri, você sempre sensacional. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Eu, quando entrou a pandemia e eu comecei a receber ligações de gente, estou cancelando palestra, eu me vi, putz, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu sempre brinco, cara, eu digo para as pessoas que nesses 60 dias eu evolui uns 3 anos. Mas quem que eu fui procurar? Eu fui procurar vocês. Então, uma das primeiras, gente, eu tô falando aqui, uma das minhas mentoras que fez ligar muito a chave foi essa cidadã chamada Carol Brandão, que fez uma mentoria em 30 minutos, ela parece que pegou o Álvaro assim, ó, sabe? Que nem se destravou a mente, coisas que eu precisava fazer. E eu me lembro de uma coisa... É fácil destravar. Tem que querer também. Ó, gente, já fica uma dica para você. Não adianta tu contratar o Álvaro, contratar a Carol, Roberto Inhachique, Tony Robbins, ou seja, lá, Jesus Cristo, se ele for coach. Meu, se tu não quer, entendeu? Não vai adiantar de nada. Você tem que querer. E isso, Carol, você já puxando esse gancho de querer, eu sempre digo para as pessoas que a maior competência do ser humano é a humildade. Hoje de manhã um menino me ligou e disse assim, Álvaro, eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer sozinho, você pode me ajudar? Então, gente, para mim, eu amo a expressão campeão, estudo os campeões, como funciona o campeão.
E isso é uma das coisas que eu sempre digo, se você quer ser um campeão, uma das coisas mais importantes é a humildade, gente. Então, eu não sei, eu ligo, e aí, Carol, como é que eu faço, Carol? Para onde eu vou, Carol? Ou ligo para alguém do instituto lá, e aí, para onde é que eu vou? O que eu devo fazer? Porque, gente, sozinho, nem para ser corno a gente consegue. A gente precisa de ter pessoas que nos ajudam a traçar o nosso caminho. Então, uma das coisas que me fez abrir muito a cabeça, Carol, eu te digo, fazer o planejamento do Flow e já coloquei em ação, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, eu fiz o planejamento do Flow, coloquei a minha meta. Essa semana eu fechei, dos 20 clientes, eu fechei 4 clientes dos 20 que eu queria fechar. Ganhei um curso, uma das minhas competências que eu precisava trabalhar era marketing digital. Ontem o Valdir me ligou, ó, vai ter um curso do Jorge, não sei o que, para você estar dentro, marketing digital. Gente, então quando você planeja e você gera as ações, você faz o negócio acontecer, eu digo para vocês assim, ó, muda tudo. E a Carol falou, e eu, gente, super indico, faça um flow em agosto, meu, é um treinamento assim com o Roberto, com o Arthur, sensacional. Eu tive o prazer de poder colaborar com o pessoal do Flow. E, pô, gente, eu super indico para você. E também já vou puxar o saco, tá? Meu, faça uma psicologia da liderança. Este curso, vou dizer uma coisa para você, é assim, ó, é o Moisés abrindo o Mar Vermelho para você passar. A psicologia da liderança vai... E a Carol vai ser uma das minhas professoras no psicologia da liderança. Ó o Rick chegando aí, ó. Grande Ah, Rick. bom, tô vendo aí amigos também entrando e manifestando, que legal, gosto. Eu acho uma das coisas legais dessa interação, de estar aqui ao vivo, é se conectar também. E essa é uma das coisas também que levam a gente a concretizar os nossos objetivos, né? Você falou aí sobre a conexão, me conectei com quem, como é que eu fiz, né? E tudo. E é exatamente isso que talvez seja um grande diferencial daquela pessoa que só planeja ou daquele campeão. O campeão, ele tem que ter uma grande habilidade, uma delas é a conexão. É o poder de conectar. E aí, quando eu falo isso, ai, gente, vendo Frota aqui dizendo, um grande líder falando de outro Pô, grande líder, Frota. o Frota, o cara fez uma live também maravilhosa. Então, assim, que é um bom exemplo de conectividade. O Frota, ele está sempre conectando, ele como um líder que é, né, líder de todos os terapeutas do Instituto, ele tem essa capacidade de conexão muito grande, né? Ele vê você, já sabe o que você está precisando, o que você está sentindo. Então, eu vejo que a conexão é uma coisa muito importante hoje. Sempre foi, mas conexão com o outro, conexão com você, conexão com o seu objetivo e conexão com a realidade. São 4 pontos que, para mim, também são fundamentais para o seu sucesso e para montar uma mentalidade de campeão. É estar conectado, primeiro, com a realidade. O que está acontecendo? Aliás, desculpa, primeiro com você. Ter uma conexão contigo. O que está acontecendo comigo? Onde eu quero chegar? Quais são as minhas aspirações? Quais são os meus planos? Depois, uma conexão com a realidade. O que adianta eu falar agora para você? Ai, estou ótimo, estou maravilhosa. Pandemia, e essa não é a realidade atual. Então, conecta com a realidade, o que está acontecendo aqui agora. Conecta com o seu objetivo para depois conectar com o outro. Então, como gestor, como campeão, e gestor, eu acho que um médico ele é gestor daquele processo ali, então ele precisa dessas conexões como todos nós. Mesmo quem é, quando eu falo um campeão, um líder, ele é um líder de uma pessoa, ele mesmo e mais outra pessoa que está ali na frente com ele, não importa. Né? Uma mãe de família, um pai de família, todos nós temos a liderança em algum momento, em algum aspecto na vida. E aí eu percebo que é muito importante a gente desenvolver essa capacidade de conexão. Então você tem que se conectar contigo. Agora autoconhecimento, saber quem eu sou, isso só não está fazendo mais a diferença. Já fez diferença há umas décadas atrás, agora já não é mais. Então você tem que se conhecer. Ok, você tem que ter visão do que o Roberto fala, visão da trilha como um todo. Ou seja, visão do geral, o que está acontecendo aqui agora. Ok, e agora? O que é? Qual é a realidade atual da minha empresa, a realidade atual do país, a realidade da família, a realidade dessa relação que nós estamos tendo? Qual é a realidade? Depois você se conecta com o seu objetivo e aí sim faz a conexão com o outro para que em comum vocês cheguem a algum lugar.
E qual que é o problema que tem hoje? Tempo. A galera não tem tempo, não tem tempo para fazer nenhuma das 4 conexões. E hoje Mas qual que mal é sabem, desculpa? Hoje não mas mal tem. sabem que perdem muito mais tempo não fazendo a conexão, né, Aldo? Sabe, Carol, é uma das minhas habilidades que a vida artística me ajudou nesses 20 anos de música foi justamente conseguir fazer conexões. Uhum. Então, você, como eu te falei, eu não sei, eu me conecto a Carol que sabe, mas se a Carol não sabe, ela me indica alguém que sabe, e isso que é o bacana da vida, gente. Você pedir ajuda, né? Ser humilde de pedir ajuda, e também você saber conectar um monte de gente. Eu, às vezes, as pessoas me ligam, ah, sabe tal coisa? Pô, não sei. Mas eu sei da pessoa que sabe. Isso é muito gostoso, esse prazer em ajudar. Eu sempre digo que o grande campeão, ele sente prazer em servir e ajudar os outros. Porque se tu... eu falei para minha esposa esses dias, assim, quando eu comprei o Psicologia da Liderança, eu disse para ela, eu disse, Leia, não adianta eu estar lá no pódio e se olhar para o lado não tem nenhum amigo para... E a graça da vida, gente. Então, quando tu te conecta e tem pessoas, amigos que você ajudou, que você indica, eles estão lá para te aplaudir, a tua vitória fica muito mais gostosa. Porque eu aprendi uma coisa, quando eu aprendo, eu consigo ajudar mais pessoas. Eu acredito que você também, Carol, assim, hoje, essa busca que você tem sempre por conhecimento também, para se tornar uma pessoa, uma mãe melhor, que é uma grande mãe, eu acompanho teus stories com a tua filhota, mas quanto mais a gente aprende, mais a gente sente vontade em ajudar. Então, essa conexão que é muito bacana. E você falou uma coisa muito importante, as pessoas hoje parece que estão cada vez, essa pandemia veio para agregar, mas parece que está faltando aquela a conexão do coração. E eu queria te fazer uma pergunta, como é que o campeão pode se conectar o coração dele ao coração de outra pessoa? Como é que ele pode fazer essa conexão? Pegando pesado com a Carol Olha, hoje. não, eu tô assim, eu adorei essa pergunta, na verdade. Eu tenho uma paixão enorme pela comunicação não violenta. É acho que quem tem desafios aí de comunicação, na verdade, não quem tem desafios em si, mas também aquelas pessoas que querem melhorar a sua comunicação, e não conhecem ainda essa técnica CNV, comunicação não violenta, eu faço essa indicação. E tem uma coisa muito interessante que essa técnica de comunicação, ela nos ensina que a comunicação, ela começa não na hora que a gente fala, abre a boca, como muita gente acha. A comunicação verdadeira, ela começa quando a gente está se preparando para falar. A parte mais importante da comunicação não é quando a sua boca está aberta, eu brinco muito isso. A parte mais importante da sua comunicação é quando a sua boca está fechada. Tanto quando você está ainda se preparando para comunicar, quanto quando você está ouvindo o outro. Então, são partes muito importantes, ou até mais importantes do que quando você está falando em si. E aí, falando do coração para coração, qual que é a maioria das vezes como que a gente se conecta, ou na verdade se desconecta do outro? Através do julgamento. Então você vê uma pessoa, nossa, tá assistindo live agora. Ah, não tem nada para fazer. Ou tá assistindo live agora. Ah, tá fugindo da realidade. Ou não, tá estudando demais, tá estudando de menos. É alto, é magro, é gordo, é baixo, é bonito, é feio, é esforçado, é muito, é pouco. Então, a gente vê as pessoas, a gente nem conhece elas. Mas tá usando preto, é fechado. Tá usando a rosa, é alegre demais. Então, assim, as pessoas, a gente está sempre se conectando, ou sempre não, muitas vezes se conectando com o outro através do julgamento, que corta essa conectividade. Corta qualquer expressão de empatia, de conexão que é possível. E eu acho que um grande aprendizado que eu tive com essa técnica é conectar com o outro desde a necessidade. Entender qual é a necessidade do outro. Então, eu acho que essa é uma verdadeira conexão do coração. É quando eu olho para você e além de eu ver uma pessoa gritando, eu vejo uma pessoa com muita necessidade de se expressar, com muita necessidade de ser acolhido, com muita necessidade de atenção. Não quer dizer que eu vou aceitar você gritar comigo, mas eu vou me conectar
não com a sua ação de uma pessoa que grita, mas sim eu vou me conectar com a sua necessidade de acolhimento. Eu posso te pôr limite, Álvaro, olha, nesse nível, gritando dessa forma, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu te ofereço o acolhimento. Agora, se você quiser sentar aqui e conversar comigo, eu estou aqui, a gente pode conversar. Então, eu acolho a sua necessidade e isso, sim, para mim, é a verdadeira conexão. A conexão que vem através da identificação da necessidade. E aí a gente consegue sobrepor as barreiras que as ações, porque somos todos muito diferentes. Então, no campo da necessidade, somos todos iguais. E é por isso que a gente consegue acessar aí, vamos falar, essa conectividade do coração. Né? Você falou uma coisa muito... Oi, desculpa, repete só essa partezinha aí, não travou. Eu me sinto muito feliz quando eu consigo fazer essa conexão verdadeira, que é a conexão que tira a barreira das ações, eu olho para o outro e não vejo só a ação que ele está tomando, mas sim as necessidades que ele tem, e isso me apoia. Então, quando eu consigo realizar isso, eu fico bem feliz, os meus resultados são bem melhores. Porque, na verdade, Carol, por trás de qualquer ação há uma necessidade. Há uma pessoa que xinga, uma pessoa que grita, há uma necessidade. Uma pessoa que é muito mansinha, há uma necessidade. Então, você identificar isso aí é muito importante. Como diz o Roberto, eu queria mais fundo um pouco e te fazer uma pergunta assim, ó, esse pensamento julgador de condenação, hoje até estou ajudando o menino, ele disse, não, Álvaro, é que eu julgo muitas pessoas, é que eu isso, é que eu aquilo. Conscientemente ou não, a gente acaba sempre fazendo uma pré-julgação de alguém. Teria uma forma de eu mesmo dizer assim, Álvaro, vou quebrar esse negócio de tipo você parar de julgar as pessoas. Essa técnica americana que eu trabalho esses anos todos, chamada The Work, é uma técnica que trabalha com o julgamento. É uma técnica de desconstrução de padrões limitantes, pensamentos limitantes, de julgamentos que a gente tem em relação ao outro e a gente mesmo. Com todos esses anos, o que eu aprendi é que nós, seres humanos, vamos julgar. E o que pode me diferenciar que pode te diferenciar do outro é a sua capacidade de desconstruir esses julgamentos, de questionar esses julgamentos. Tá? Porque até hoje eu não vi nenhuma fórmula mágica, adoraria que existisse uma fórmula mágica para parar de julgar. Mas eu acho que está intrínseco aí dentro da forma que nós somos criados, da forma que as crenças que nós temos. Então, é quase que, né, quem não julgou hoje? Agora, uma coisa que às vezes acontece é a diferença de um pensamento para um julgamento. O julgamento, ele sempre vai te causar uma prisão ou um dano. Então, mas ele não necessariamente, independente, muita gente fala que uma crença limitante ela é negativa. Não, existem várias crenças limitantes que podem ser, inclusive, um pensamento tido como positivo. Pensamento limitante é aquele que, de alguma forma, te limita a entrar em ação. Então, se eu chego e penso, ele é ignorante, mas isso é um pensamento que vai embora, tá tudo bem. É como uma nuvem. Ele é ignorante, foi embora, e eu continuo conversando aqui com ele, me conectando com ele. O problema é que eu penso que ele é ignorante e eu me afasto. Com medo de se entregar, daqui a pouco você se conectar. Eu não vejo mais aquela pessoa na minha frente, eu só vejo um ignorante. E é aí que vai o problema. Então, o que vai fazer com que todos os meus julgamentos sejam apenas um pensamento é eu questionar estes pensamentos. E aí, com a técnica nos dá perguntas para isso. Né? Que são as perguntas que a gente chama perguntas poderosas para desconstruir. E é aí que eu vejo que tem diferença. Eu julgo todo dia, mas a minha diferença é o dia que eu questiono os meus julgamentos e o dia que eu sou levada por eles. Essas são as diferenças. E aí vem uma pergunta, né, para quem está aí, quer realmente começar ou se fortalecer nessa habilidade, nessa competência de questionar seus pensamentos. A primeira coisa é:
eu posso dizer com certeza absoluta do que eu estou pensando é verdade? Né? Então, ele gritou. Meu pensamento me diz que ele é ignorante. É isso verdade? Ela não me ligou. Meu pensamento diz que ela não me ama ou que ela não me valoriza. É isso verdade? Não, a verdade é que ela não te ligou. A verdade é que ele está falando mais alto do que você acha que é normal. Ou mais alto do que Do que você. você acha que é normal. Esta é a grande sacada. Entendeu? Ele só Esses está dias eu... agindo de uma forma diferente das suas expectativas. Porque tem uma coisa também, a gente aprende, né, um dos grandes aprendizados também que essa técnica me ofereceu, que o ser humano é um espelho. Então, quando eu vejo você e julgo que você está me agredindo, possivelmente você só está me mostrando algo que eu já estou fazendo comigo mesmo. Então, é a questão da expectativa. Então, não é nem o que eu faço, é da expectativa que eu tenho que você, Álvaro, faça. Né? Eu brinco. Gente, vamos lá, né? Vamos dar uma risada aqui. Por favor, geralmente quando eu estou em treinamento com muita gente, eu falo, gente, pelo amor de Deus, brinca de estátua e não se entreguem agora. Eu faço a seguinte pergunta. Quem aqui nunca disse a segunda frase? Para de gritar comigo! Você não me Puxa! escuta! Quem Isso nunca assim, ó. disse para de gritar comigo gritando? Ou, aí algumas mentes assustam. É lógico que eu grito, se ele tá gritando, eu não vou ouvir. Então, e quem nunca falou, você nunca me escuta? Puxa, se o Álvaro, nós somos amigos há 20 anos, ele nunca me escuta, não é agora que ele vai me escutar, então pra que eu tô falando com ele que ele nunca me escuta? E tem outra, né? Ai, Santa Carol. Quem nunca me escuta só pode ser surdo. E olha que até, aliás, os surdos escutam até muito melhor do que a gente. Então, tipo assim, então a gente tá sempre nessa dualidade, né? Você nunca. Então, eu percebo que é isso. Então, a grande pergunta, aí eu deixo mais uma pergunta para vocês, e é a que eu exercito também, é sempre que vem um pensamento, e esse pensamento de alguma forma me oprime, me limita, me põe num curralzinho fechada, eu faço essa pergunta. Isso que eu estou pensando é verdade? Eu posso dizer com certeza absoluta que isso é verdade? Agora, gente, a resposta só pode ser sim ou não, tá? Não tem mais ou menos. Ou é verdade ou não é verdade. Então, é isso. Carol, você falou uma coisa maravilhosa. Quando eu estudei psicologia positiva, aquele estudo de Harvard, né, que o Schweizer ele fez, ele diz lá, categoricamente, gente, não crie expectativa nas pessoas. Crie nos teus sonhos, para você não se frustrar. Para você não... Porque eu vejo muita gente assim, não, eu vou namorar a Carol porque ela vai me dar amor. Ela não dá. Não, mas eu vou fazer isso porque a Carol vai me ligar de novo. Aí ela não liga. Então, gente, o estudo de Harvard é categórico. Cria expectativa nos teus sonhos. Ah, Álvaro, mas o meu namorado, não sei o quê, ele ficou de fazer isso e não fez. Eu digo, cara, você criou expectativa na pessoa. Cria expectativa nos teus sonhos. Isso é muito importante, porque, por exemplo, assim, não, eu vou compartilhar meu sonho com a Carol porque ela vai me ajudar. Putz, o sonho da Carol é diferente, a energia dela é diferente, a rotina dela é diferente, o pensamento dela é diferente, ela mora num estado diferente, com outras ideias diferentes da minha. E aí isso acaba machucando muitas pessoas por justamente criar expectativa exorbitantemente nos outros. Carol, a Marli colocou assim, ó, gratidão, maravilha, Marli é uma grande pessoa. O Júlio fez uma pergunta, julgar é diferente de rotular alguém? Bom, ô Júlio, até li sua pergunta aqui. É uma questão de interpretação, né? Na minha interpretação, o julgamento é o que eu tenho quando eu vejo uma pessoa tendo um tipo de ação. Então, você grita e eu tenho um julgamento que você está sendo agressivo. Rótulo, ele não necessariamente depende da ação. Eu já rotulo a pessoa independente do que ela está fazendo. Então, agora o Álvaro, né, Álvaro, só um exemplo aqui, tá fazendo assim, mas o rótulo que eu tenho dele é de agressividade. Então, não importa se ele está tendo uma atitude agressiva ou não. Ele
para mim é o rótulo que eu ponho. Então, para mim, o julgamento ele vem instantâneo e o rótulo é uma coisa que vem da repetição do meu pensamento em relação ao outro. Júlio, dá um retorno aí, vê como isso verberou aí dentro de você, se ficou claro se era essa linha ou rebate aí com uma outra pergunta ou opinião para a gente continuar o debate, tá bom? Carol, Legal. e aí? Continuamos? Como é que tá o teu tempo? Sei que você tem uma agenda mega blaster apertada. Vamos continuar batendo mais um papo aí. Tá, vamos lá. Vamos conectando um monte de coisa. Carol, o que eu posso fazer? Eu sempre brinco nas minhas palestras, né? Que existe as pessoas secam a ruda. A energia do camarada é tão ruim, mas tão ruim, que a rudinha, ela se esfarela. Como é que a gente pode... Oi, Letícia, bem-vinda. Maurício também. A Letícia é nossa parceira lá também, Carol, do Gente que Transforma lá. Sim, É, um amor de pessoa. A Letícia está no nosso grupo, isso? Sim, sim. Oh, legal. Carol, como é que eu posso blindar a minha cabeça, a mente, dessas pessoas seca-ruda que só falam em morte, desgraça, que a vizinha saiu com outra vizinha, putz, para me livrar dessa gente, sim, ó, existe uma coisa que pode dizer, criar um escudo na minha cabeça? Para blindar a mente? Ah, tá. Que bom. Você tá querendo blindar a sua, não a do outro, né? Sim, a minha. Que o outro é o outro. Primeiro blinda a minha. Bom, vários mentores, várias técnicas de high performance e alta performance falam muito sobre a gente saber com quem que a gente vai andar, saber com quem... Jesus já falava, me fala com quem tu andas, que já direi quem tu és. Então, eu acho que é uma coisa real você tomar cuidado com as interferências, com as pessoas que você está, mas muitas vezes essa pessoa é da sua família, muitas vezes essa pessoa é do seu trabalho, né? E aí, o que eu acho que é interessante é você ampliar o pensamento, tanto em relação ao que ela fala e o impacto que isso dá em você, quanto em relação à pessoa mesmo. Agora, eu acho que uma das coisas que fazem com que o negativo do outro te vulnerabilize de forma mais excessiva ou a falta de visão geral do assunto. Então, eu quando algo me vulnerabiliza, por exemplo, estou dando um exemplo, e não estou falando só de coisas assim, se você chega para mim e fala, o Covid vai acabar com o mundo, e isso me vulnerabiliza, e eu vou procurar saber exatamente qual é a realidade. Lembra da conexão com a real. Se você chega para mim e fala assim, Carol, você é uma ignorante. Eu consciente e eu com o conhecimento que eu tenho, eu vou pensar, onde é que eu sou ignorante? O que o Álvaro está querendo dizer com isso? Ok, eu sou ignorante nesse sentido de continuar repetindo esse meu padrão de comportamento. Tá tudo bem. Agora, se você me fala que eu sou uma ignorante e isso me arrasa, isso para mim quer dizer que eu não estou tendo conhecimento suficiente sobre esse assunto. Então, para mim, uma das melhores formas de blindar em relação a essa energia negativa do outro ou as influências negativas do outro é você ter conhecimento sobre você, sobre a realidade, sobre o assunto, sobre tudo, né? E ter essa capacidade de ampliar a visão. Sabe, Carol, na semana do Flow ali, Gente, eu digo para vocês, aproveite. Se você quiser fazer o Flow, na minha bio, tem o Linktree lá, que já tem o link já para você fazer o Flow. Se você quiser fazer o Flow, tem aqui, tá bom? Já tá na minha Linktree. Na semana do Flow, Carol, eu saí de um grupo de amigos que eu conheço há mais de 20 anos. Por quê? Porque o papo era quem você está comendo, vamos beber na próxima semana, PT, Bolsonaro, Bolsonaro, PT. Putz, sabe quando aquele papo assim já não fecha mais com você, já não te gera, não tem mais o que... Tipo assim, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou crescer com isso aí? Aí quando eu saí do grupo, meu amigo veio chamar, o que houve, Álvaro? Porque normalmente eles tiram você para arrogante, né? Quando você para de falar com a pessoa, né? Você começa a ter um conhecimento, eles, não, agora mudou, agora é arrogante, agora não sei o quê. Eu disse, não, cara, é que os papos não estavam mais condizentes com a minha realidade. Hoje eu sou pai, eu tenho minha família, eu tenho minhas filhas, e eu não quero ficar falando de quem vai comer quem semana que vem. Então é um papo que já não me
já não me serve mais. E a Letícia já conectou ali, já fez a ponte, né? E quando esses assuntos vêm da tua família. E aí, Carol? Você tem alguém saca-rodo na tua família aí? Não me comprometa, não me faça. Na família de um amigo meu, tem uma. Tá, você conhece alguém de um amigo, de um Eu acho que sobrinho, de um todos vizinho que nós. mora. Você veja bem, eu sou neta de uma. Né, na parte paterna são 7 irmãos, na parte materna são 9, então é uma família enorme. E lógico que Nossa! numa família grande sempre vai ter pessoas que pensam diferente de vocês, de você. Então, às vezes, o que é negativo para você não é negativo para o outro, né? O que é negativo para o outro não é negativo para você, e sempre vai existir. E aí o que eu acho é que a gente sempre tem que estar conectado, Letícia, frequentemente com essa questão de eu trabalhar muito coach de comunicação, frequentemente as pessoas vêm me dizer isso, sobre, puxa, mas como é que faz? Ele é negativo, ou o que ele fala vem de desencontro com o que eu acredito, mas é uma pessoa que eu tenho que conviver no meu trabalho, ou na minha família. E aí você tem que, de alguma forma, buscar um benefício de manter aquela comunicação, para que a sua mente foque naquilo. O ser humano, ele está sempre. Nós somos caçadores, a gente sempre está em busca de vencer, de ser campeão, de sobreviver. Então, se eu quero sobreviver nessa relação que eu tenho com essa pessoa, e é uma relação que, por qualquer motivo, eu escolho não abrir mão, seja porque eu não posso, seja porque é mais conveniente, seja porque é um laço familiar, não importa. Para mim, o que eu tenho que fazer, então, é me capacitar, Letícia, que funciona, de buscar ampliar a minha visão em relação a essa pessoa e buscar um benefício que eu ganho em me relacionar. Então, assim, quando o Álvaro disse, talvez em bando essa galera sua não seja legal. Mas talvez se você se conectar um por um, você consiga estabelecer uma conexão diferente com o João, outra conexão diferente com o Rodrigo, outra conexão diferente com o Renato. Porque você vai olhar o Renato, não vai ver ele só parte de um bando. Você vai olhar para ele e falar, puxa, onde é que eu posso crescer junto com o Renato e ajudar com que o Renato cresça? Então eu vejo isso, sabe, Letícia? É uma capacidade de se identificar, que a gente está sempre buscando ganhar, sempre buscando aprender a ser campeão nas relações também. É um ponto de conexão dentro dessa relação. Que você cresça e que a pessoa também. Ai, que maravilha. Olha a Kelinha ali chegando pela ponta esquerda também, ó. Beijão pra você, Kelly. Meu querido amigo Wagner. Prazer imenso ter vocês aqui. Carol, agora pergunta de um pai que tem 2 filhas. Como que eu posso fortalecer a mente da minha filha para ela ser uma campeã na vida? Quando eu digo campeã, gente, não é faturar bilhões, faturar trilhões, mas ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Uma Álvaro, pergunta de então pai eu vou te agora. falar eu vou falar de mãe, então. O que eu percebo que é o grande desafio de nós, pais e mães da atualidade, é não dar tudo pronto para os nossos filhos. Eu acho que vai ser um grande campeão daqui uns 10, 15 anos, 20 anos, aquele que for autônomo. Nós fomos autônomos, eu fui autônoma, nós somos uma geração diferente, mas eu e você provavelmente também, nós tivemos uma Uhum. autonomia muito cedo. Nossos pais nos colocaram responsabilidades, a gente foi para o trabalho mais rápido, a gente tinha responsabilidade dentro de casa mais rápido, a gente fazia várias coisas que nos desenvolveu a autonomia. E hoje em dia, por todos os perigos, por todas as questões, a gente está tirando a autonomia dos nossos filhos. Mas não é só autonomia de ir e vir, é autonomia de pensar, de criar. Hoje eu estou com a minha filha aqui em quarentena, a gente está em casa, e o que eu tento é entregar para ela, se ela não tem autonomia de ir e vir, ela tem uma autonomia de pensar, uma autonomia de criar. Então, aí falando de mãe, né? O que eu busco para dar para minha filha, eu acho que isso vai ser um diferencial de campeã para ela, é a capacidade de pensar,
e tomar as suas próprias decisões, de ter autonomia. Eu acho que esse vai ser um grande diferencial daqui a alguns anos. Gente, que maravilha. A Carol falou uma coisa assim, sensacional. Eu trabalho há algum tempo já desenvolvendo líderes, né, pessoas, vendedores, e eu vejo que muitos deles, às vezes, acabam tendo medo de arriscar, porque talvez o pai e a mãe faltou um assim, vai, Carol, vai, mete a cara, vai, faz o negócio acontecer, nem que tu caia do muro, mas vai lá e faz. Então eu sinto, e isso você falou uma coisa maravilhosa. Aqui em casa, gente, as paredes são brancas e todas estão riscadas, todas. Minhas filhas fizeram desenhos maravilhosos. Aí um dia eu escutei meu amigo meu, mas porra, cara, tá louco, tua casa tá tudo assim, papapá, tu não brigou, tu não xingou, não fez não sei o quê. Eu digo, cara, uma tinta eu resolvo. Agora, a criatividade da minha filha, se eu faço qualquer coisa, eu destruo o resto da vida. Eu destruo a criatividade da minha filha se eu cortar isso. Porque uma tinta eu compro, pinto, tá pronto. Agora, a criatividade da minha filha, não tem como eu chegar e implantar criatividade dentro dela. Então, trabalhar essa autonomia, Carol, que você falou, isso me mostra que eu estou no caminho certo como pai. Eu fico muito feliz por estar construindo uma campeã. E para quem tem filho, sabe que ser pai é assim, é a maior aula que você pode ter de tudo. E já conectando com o que você falou, para mim uma das características principais do campeão é a empatia. É o poder de você ajudar, o poder de você conectar, o poder de você estender a mão quando aquela pessoa precisa. E hoje aconteceu uma coisa muito curiosa. A minha filha pequena, Pérola, caiu e se machucou, e eu acolhi ela, botei no sofá, né? Depois tapei ela e a Ana veio, largou. A Ana tava andando de moto na cozinha, largou a motoca, veio correndo para cuidar da Mana, para ver se a Mana tava bem, deu beijinho, deu carinho na Mana. E aí, gente, isso é a riqueza. Isso, para mim, eu sempre brinco, Carol, que nem o líder meu que fatura, sei lá, 100 milhões no mês vale tão mais quanto as minhas filhas de 2 anos e 9 e 1 ano e 6 falando muito obrigado. E isso mostra que, putz, cara, eu tô construindo umas campeãs. Eu acho que esse é o real sentido, né? Porque o professor Roberto sempre diz, campeão anda com campeão. Então, hoje, gente, vocês tiveram o prazer de escutar, para mim, uma das maiores referências no país, no assunto de mente de campeão, que é a Carol Brandão. Então, eu fico muito honrado de poder trazer os melhores do país para minha audiência. Carol, Priscila de Sá, Marcelo Schwartz, Ricardo Frota, Antônio Medeiros, gente, é só gente assim, ó, foda. Bom, tanto que a Carol, o próximo curso dela que ela falou ali, ela vai montar uma turma em Marte, né? Ela já tá planejando como ela vai parar lá. Vambora! Carol, última pergunta para finalizar. O que você pode ensinar pra gente do que você aprendeu com o Dalai Lama? Nossa, cara. Tá Eu tive churrada a de coisa, possibilidade de né? estar em uma imersão, né, com o Dalai Lama de 3 dias e foi uma coisa incrível. Mas de tantas emoções, de tanta... eu nunca vou esquecer, fizeram uma pergunta para ele sobre o que é a maior capacidade de um líder, que pode te levar a ser um grande líder, que as pessoas te sigam e tal. E aí ele disse sobre a capacidade de perdão. E aquilo foi tão incrível, porque, veja bem, o Dalai Lama, ele mora em Dharamsala, né? Ele passa tempo, um grande tempo dele do verão e tal, lá na residência dele em Dharamsala, e ele abre essas audiências, e geralmente essas audiências são, vamos dizer, patrocinadas por um grupo específico. E esse grupo específico, e ele pede sempre em troca que os budistas tenham acesso a essa audiência, esses dias, e aí tem comida para eles e etc. E nesse específico, ela estava falando para um grupo de chineses. E como muitos devem saber, Dalai Lama é um refugiado na Índia, porque o país dele foi todo tomado, né, pelos chineses. Então, o Tibete. Então, assim,
era tão lindo ele falar sobre a capacidade do perdão, tendo ali representantes, né, daqueles que tiraram dele o poder e tudo que ele tinha, né, que representava aquele país. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive com o Dalai Lama, de tantos outros, mas falando mais para a sua audiência, foi a capacidade de perdoar. E não perdoar só o ser humano, perdoar os erros, a perdoar os seus próprios acertos, os seus próprios erros, os erros dos outros, dos demais. A gente vê tanta gente aí aprisionado nos erros do passado do outro, dele mesmo, né? Eu me vejo também muitas vezes nisso. E isso tira a gente da mentalidade de campeão, da mentalidade de quem faz e de quem transforma. Então, acho que seria isso. Gente, que aula! Se você gostou dessa aula, comente, jogue, aperte bastante o coraçãozinho. Isso é a forma da gente dizer, Carol, obrigado. A live era para ser de manhã e a Carol disse assim, Álvaro, eu tô com um puta compromisso, a gente consegue trocar, claro, porque a nossa audiência merece os melhores. Carol, eu só tenho que te agradecer assim, ó, teu carinho. Espero que você também tenha curtido estar conosco aqui. E é isso que importa, a gente poder ajudar pessoas. Me apertei aqui, mas eu tô assim, e até tinha te falado, talvez a gente tenha que terminar um pouco antes e tudo, mas não foi possível, porque realmente foi um papo muito positivo, aprendi muito também. Então, quero te agradecer e agradecer as interações que a gente teve, que essas perguntas são muito valiosas, nos faz pensar. E é isso, que a gente possa ter mais oportunidade de se conectar, né? E muito obrigada a você, a todos que estão nos ouvindo, que nos ouviram e que vão nos ouvir também. Estamos aí um canal aberto de comunicação. Gente, sigam a Carol. Eu digo para vocês, o conteúdo que ela gera é muito bacana. A gente está com projetos também de terapeutas pelo Instituto, ajudando milhares de pessoas dentro e fora do país. A Carol é uma das terapeutas também. A Carol está atendendo vocês, a Carol me atendeu. Eu digo, vale muito a pena. Todos esses links estão ali no meu Linktree. Carol, setembro você vai estar no Psicologia em São Paulo? Tá, eu quero te dar um baita abraço, que setembro a gente está subindo para São Paulo para estudar mais um pouco, tá? Setembro, vamos estar juntos então. Oh, maravilha, Carol, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Álvaro, obrigada a todo mundo. Até breve. Tchau. Tchau, tchau. Gente, que live, hein? Olha só. 3 minutinhos, a gente já está entrando noutra live, juntamente com o meu amigo Ricardo Iabico. Ele vai falar para você como você tem uma mente inabalável, como você voar, você decolar e aproveitar essa crise assim como se fosse uma catapulta, porque tem uma frase que eu gosto bastante, foguete não tem ré. Então, aguardem 2 minutinhos que eu já estou chamando meu amigo Ricardo, beleza, gente?